você não é empreendedor, você é empregado não remunerado. Eu tô falando isso com propriedade porque eu sou advogada e, com ainda mais autoridade, eu vivo na sociedade. Por que eu te digo que isso é de mais autoridade? Gente, eu olhei uma foto que foi muito elogiada, tá? Nas redes sociais. De um Uber, né? Um motorista de Uber que montou uma lojinha. E isso eu já vi, porque eu já andei de Uber. A pessoa montou uma lojinha. E aí tinha escrito nos comentários: é assim que se conquista a vida. O trabalhador de verdade faz isso, o empreendedor de verdade faz isso. Vocês entendem que tá incutido na nossa sociedade que o trabalho exploratório é algo ok? Você acha que se o trabalho de Uber fosse uma coisa fácil, ou uma coisa que desse pra você viver a vida inteira, a pessoa estaria vendendo outras coisas durante o trabalho? Foi calculado agora e eu fiz esse vídeo porque eu fiquei impactada com isso, que o motorista de motocicleta que vai deixar lanche, né, pra você, quando você pede ali o iFood no domingo, a sua pizza, sabe quanto é que ele ganha? Ele ganha uma média de R$ 1.050. Isso não é nem o salário mínimo. E aí a gente passa a refletir o que aconteceu com o trabalho, que eu não preciso mais receber o salário mínimo, que é um direito constitucional, por isso que o nome dele é mínimo, que ele precisa existir. É o mínimo que o trabalhador precisa para ele comprar seus vestiários, a comida, enfim, isso é o que tem na Constituição. Não estou dizendo que isso é o que acontece, porque a gente sabe que o salário mínimo não dá para fazer muita coisa. Por isso que eu também acredito na aberrácio dos influencers digitais que dizem que dá pra você fazer 1 milhão com R$ 100. Pelo amor de Deus, né? Aqui a gente não vai nem chegar nessa esfera. Mas, gente, o que tá acontecendo, né? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar nesse vídeo o que tá acontecendo. Eu sei que você deve ter sido criado numa família que falou mal de sindicato ou falou mal de organizações de trabalhadores. E eu vou te dizer uma coisa, eu também fui, tá? As minhas predileções políticas também não são muito diferentes disso. Mas tem uma coisa aí, tem uma história não contada. Quando certas pessoas entraram no poder, e aqui eu não posso citar certos nomes porque o YouTube barra a influência do vídeo, mas você deve estar entendendo o que eu tô falando, foi a vitória e a derrota dos sindicatos, né? Porque os sindicatos foram muito bem falados na era Vargas, né? Num determinado período da história. E aí o trabalhador começou a ser valorizado. Foi quando começou essa história de 13º, a história de férias, né? Do que o direito, ele precisa se estender a esses trabalhadores, porque esse trabalhador, ele não deve estar sozinho. Porque esse trabalhador, ele precisa de um dinheiro a mais para ele se sustentar ali com a sua família no final de ano, comprar um presente. Isso é uma questão, pessoal, até de psicologia do trabalhador, tá? O trabalhador, ele precisa viver bem, independente dos recursos que ele tem minimamente para viver, tá? Ele precisa também ter o seu momento de lazer. Isso também foi reconhecido na nossa Constituição. Só que, de uma época para cá, as pessoas com essa cultura de agora eu vou empreender, começaram a massificar essa ideia de que é bom você explorar o trabalhador porque ele vai acreditar que ele é um empreendedor. E esse vídeo é justamente para alertar você, não é no intuito de fazer uma crítica, que você não pode ser um empreendedor, que você não pode... Claro que você pode, isso é uma coisa maravilhosa, se todo mundo pudesse. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui como advogada para alertar você que se um trabalhador chega para você e fala: olha, nesse mês você vai ganhar R$ 3.000, mas aqui na nossa empresa você vai ser um empreendedor. Se você fizer tal e tal meta, você vai poder ganhar mais. E olha, a gente não vai assinar sua carteira e nem vai te dar direitos, porque aqui você está trabalhando como um PJ, uma pessoa jurídica. Você não precisa ter os seus direitos. Exploração velada? Exploração velada pra mim isso, porque se você é um empreendedor e você tem hora pra chegar 8 horas da manhã e sair 18, por
que que você não tem direito da mesma pessoa que está trabalhando no CLT? Vocês estão entendendo que as empresas estão até preferindo trabalhar com essas pessoas que têm essa mentalidade e explorarem esse nicho de trabalhadores, porque é uma mão de obra mais barata e que acredita fielmente no que está fazendo. Mas, pessoal, sabe o que é o problema disso? A desvalorização dos nossos direitos fundamentais. Você, trabalhador, né, tem que se juntar com a sua classe. Isso eu digo, isso é um ato que eu tô fazendo aqui também para alertar as pessoas e falarem: ei, esse é o meu condão de viver a vida. Eu também quero que um trabalhador ele seja feliz, ele tenha o mínimo para sobreviver e para sustentar a sua família e não ser explorado por uma plataforma que não te dá nem o direito de você saber o que você tá trabalhando. E isso aqui eu não tô fazendo um pensamento abstrato, né? Isso é a realidade. Vocês sabiam que a Uber, se ela descontar alguma coisa do seu salário ou então de uma viagem determinada, ela não te avisa? Por que ela descontou? A Uber, ela não tem, tá? Uma plataforma que diga quando tá em alta pro cliente e não destrincha por que às vezes a sua viagem sai mais cara e por que às vezes ela sai mais barata. Vocês veem que aí eu tô confiando a vida de um trabalhador num algoritmo que ele não tem transparência? Vocês entendem que a gente tá migrando para o meio digital e mexendo com vidas de pessoas que, além de não terem dinheiro, podem estar sendo vítimas de fraude? É muito triste, pessoal, é muito triste, porque essas pessoas têm seus filhos. Essas pessoas são suas amigas, tá? São seus amigos que não conseguiram um trabalho nesse mundaréu de pessoas que às vezes se sujeitam a esses trabalhos porque precisam, tá? E eu não julgo essas pessoas porque eu sei o que é você precisar de dinheiro, tá? Eu sei o que é você precisar de dinheiro para se transportar, entendeu? Então, assim, o que a gente pode fazer diante disso, tá? Eu detesto esses vídeos sensacionalistas que as pessoas jogam coisas e não dizem o que a gente pode fazer numa eventual conclusão. A minha conclusão é: não aceitemos. Ah, mas se eu não aceitar, outra pessoa aceita. Cara, a gente precisa voltar a se sindicalizar. Porque talvez nem você saiba o que é um sindicato. O sindicato, claro que ele ficou desmoralizado, o nome sindicato começou a ser desmoralizado porque houve uma questão política num determinado momento da história em que pegavam sim o dinheiro do trabalhador, foi uma coisa ruim em determinado momento. Mas a gente precisa dessa união, tá? O sindicato é basicamente uma união de pessoas comuns, por isso que não podem existir, por exemplo, não pode existir mais de um sindicato em uma unidade territorial, em um município, tá? Então, as pessoas precisam se sindicalizar, voltarem a se ver como unidade, tá? Fazer grupos com trabalhadores de Uberes, pessoas que trabalham com motocicleta, para exigirem os seus mínimos de periculosidade, sabe? Quanto que custa a vida de um trabalhador que vai de um local para outro correndo perigo, né? Será que esse trabalhador ele tem esse adicional de periculosidade lá no aplicativo? Tá correndo perigo de vida, pessoal. Vocês sabem que esses aplicativos, eles não colocam o tempo, né, certinho, se a pessoa que tá de motocicleta ela vai se atrasar por uma chuva e tal, não. A pessoa só quer a sua comida quente. A pessoa não tá nem aí se ele vai se estabacando e tal. E eu também entendo a parte da pessoa que tá pedindo a comida porque ela não vê aquilo ali como uma pessoa, tá? Esse é o problema de você despersonificar quem é que tá do outro lado da tela, tá? Então, vamos nos unir, trabalhadores, trabalhadoras, advogados, médicos, tá? Isso é uma coisa que está atingindo todos os âmbitos, tá? Não é só a classe mais pobre, tá? Em todos os âmbitos.
o trabalhador está desvalorizado. Então vamos montar uma junção de pessoas que querem exigir o que está na nossa Constituição e o que é justo para nós.